Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Amém. Ih, os irmãos estão felizes mesmo? Eu peguei de surpresa, né, irmão? Quem está feliz, diga amém. Amém. Agora foi quase. Quem está feliz, diga amém. Amém. Os irmãos estão felizes então e estão acordados. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler todos em uma só voz. E assim diz a palavra do Senhor. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, guardaste o quê? E não negaste meu nome. Amém. Poder sentar. Glória a Deus. Eu queria desde já louvar e engrandecer esse Deus Todo-Poderoso por essa grande oportunidade de estar aqui podendo ministrar a sua palavra, né? É um privilégio muito grande. Para mim, praticamente um sonho realizado. Nunca liguei de pregar fora da minha igreja, não. Eu sempre tive por prioridade aqui, onde é que eu aceitei Jesus, onde é que eu congrego. E Deus seja louvado por isso. Quando o pastor Joelson me convidou, fiquei muito emocionado. Até chorei, irmão. Ninguém viu lá eu chorando não, mas eu fiquei feliz pelo convite. Que eu sempre tive isso no meu coração, eu nunca liguei, talvez se me chamasse a pregar lá nos Gideões, que é uma igreja famosa, eu não ficaria tão feliz quanto pregar aqui na nossa igreja. Onde eu me sinto à vontade para pegar a palavra, e isso me conforta. Eu gosto de ver o rosto dos irmãos, os irmãos que me amam, que eu amo também, e isso me traz segurança. Sempre fui muito tímido, mas quando eu vejo o rosto dos irmãos, eu sei que os irmãos estão intercedendo por mim, eu fico mais à vontade, né? Amém, irmãos? E quando o pastor Joelson falou comigo sobre esse tema, o Espírito Santo de Deus testificou no meu coração de uma maneira bem forte sobre essa palavra. Fiquei bem impactado, meu irmão. Parece que quando ele mandou a mensagem, ele ainda falou assim, ó, se você quiser, você pode sair um pouco do tema, mas o Espírito Santo já tinha falado comigo. Então não tem para onde correr. Certa vez Jeremias escreveu e disse que ele sentiu vontade de parar de profetizar, mas existia um fogo queimando dentro dele que estava cerrado em seus ossos, que não deixava parar. Certa feita, Jonas tentou fugir para não pregar a palavra de Deus. Meu irmão, mas não tem como. Existe um fogo que queima dentro de nós, que nos impulsiona, meu irmão. Que nos impulsiona. Louvado seja o nome do Senhor. Que mensagem, que palavra. Deus vem falando comigo sobre o contexto em que esse tema está inserido. Sobre o contexto dessa palavra. E isso eu quero ampliar o entendimento dos irmãos. Muitos vão pregar sobre esse texto, em cima desse tema. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Tendo pouca força, não negaste a minha palavra. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Mas que contexto isso foi escrito? João, louvado seja o nome do Senhor, foi perseguido e foi exilado na ilha de Patmos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se encontrava exilado, preso na ilha de Patmos. E por muito tempo, eu achava que ele estava sozinho e aquela ilha era uma ilha que não era habitada por outras pessoas. Mas depois, estudando e vendo
alguns estudiosos comentando sobre isso, eu percebi que lá moravam pessoas, e pessoas completamente idólatras a outros deuses. Então, qual foi a intenção do imperador? Vou tirar João da onde ele influenciava, da onde ele tinha liberdade para pegar a palavra de Deus, entre aspas, né, porque ele estava sendo perseguido por isso, e vou jogar ele em um local onde ele não poderia exercer influência, onde se talvez ele falasse sobre o nome de Jesus, falasse sobre a palavra de Deus, porque João entendeu. Ele fala, eu estou aqui em Pátimo por causa do nome de Jesus, do nome de Deus e do testemunho de Jesus. Ele entendeu por que estava sendo perseguido, porque muitas das vezes as pessoas tentam calar o profeta, tentam calar o homem de Deus, mas um dia a porta do evangelho foi aberta, e a porta que Deus abre, meu irmão, a porta que Deus abre não ia ser não ia ser diferente na vida de João. Tentam calar o mensageiro, meu irmão, mas não vão calar a mensagem não, em nome de Jesus. Tentam fechar a boca do mensageiro, tentam fechar a boca do pregador, mas não vão parar a mensagem. Pode se levantar quem foi, já se levantou muitos. Vários já se levantaram ao longo da história. Não vai ser hoje que vão calar a palavra de Deus. E João se encontrava ali exilado, naquele local. João se encontrava exilado ali naquele local, em Pátimos. E porque tentaram perseguir ele, perseguiram ele e lançaram ele ali naquele local. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas, irmãos, num dado momento, João ouve uma voz falando com ele, João, tudo que você vê, escreve num livro. Escreve as igrejas que estão na Ásia, as 7 igrejas. João se vira para ver quem falava com ele, e João tem uma das visões mais maravilhosas da vida dele. Ele vê Jesus glorificado, as suas vestes eram compridas, ele tinha no seu seio um cinto de ouro em volta de si, os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos eram como chamas de fogo, a sua voz como de muitas águas, os seus pés eram como de um latão reluzente, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes, louvado seja o nome do Senhor, e o seu rosto brilhava como o sol de meio-dia. Que visão maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. E João tem aquela visão de Jesus glorificado. A Bíblia fala que Jesus explica para João. João vê ao lado de Jesus as 7 estrelas e Jesus caminhava no meio dos 7 castiçais de ouro. Os irmãos estão acompanhando? Os adolescentes estão acompanhando? Amém, adolescente? Ih, glória a Deus. Fica comigo, pessoal. Dá um golinho de água aqui. Fica comigo. E João tem aquela visão maravilhosa. E Jesus fala, João, tudo que você vê, você escreve. Nessa parte lembrei do Manel. O Manel sempre na classe de Samuel falava comigo assim, Elias, falava com todos que estavam ali na verdade. Sempre quando você lê a palavra de Deus, você filtra e vê se aquilo é para aquela época ou alcança a nós também. E Jesus fala com o João, Manel, João, escreve todas as coisas que estão acontecendo e as que vão acontecer. Por isso que essa é uma mensagem, meu irmão, escatológica. Ela é para aquela época e é para nós, que somos igreja de Jesus. E que tipo de igreja nós somos? Talvez hoje você vai mergulhar comigo nessa mensagem e você vai ver que igreja nada mais é do que pessoas. Jesus fala de forma individual e fala de forma coletiva também com as igrejas. Que tipo de igreja nós somos? Eu fico impressionado, Rogério, que Jesus manda carta para as 7 igrejas. Em nenhum momento Jesus falou assim, ó, saia de Filadélfia e vai para Laodiceia. Você que está em Éfeso, vai até Esmirna, mude de igreja. Jesus nunca falou isso.
Jesus não falou isso. Até porque a igreja são pessoas. Pode mudar de lugar, mas o problema vai continuar sendo o mesmo. Você vai levar o teu problema para outro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, mesmo com a igreja cometendo grandes erros, ele continuou considerando elas igreja. Locais que talvez hoje você não considere igreja, Jesus se considerava igreja. Mas a Bíblia fala que ele estava do lado de fora delas. Eis que estou à porta e bato. Vamos entrar nessa mensagem, meu irmão. A igreja de Éfeso era uma igreja apaixonante. A igreja que tinha amor, tinha paciência. Uma igreja que não tolerava os maus. É uma igreja para ser exemplo para nós. Uma igreja que foi pastoreada por Paulo, fundada por Paulo, pastoreada por Pedro e também por João. Mas Jesus disse: eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Eu tenho contra ti que deixou as primeiras obras. A motivação daquela igreja mudou. O amor, o primeiro amor já não era a motivação principal dela. Talvez aquela igreja, aquele grupo de pessoas que se encontravam em Éfeso, aquele grupo de pessoas, a motivação deles mudaram. Continuavam fazendo a obra, mas a motivação mudou. Talvez era para mostrar para alguém que estava fazendo. Talvez era para cumprir uma agenda. Talvez era para mostrar que estava lá. Mas Jesus estava acusando eles que a motivação dele havia mudado. O amor estava diminuindo. E quantos estão assim no dia de hoje? Essa é a primeira igreja a ser enviada uma carta. Segunda igreja, meu irmão, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja perseguida. Acompanha comigo, meu irmão. Igreja de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 8. A igreja de Beré ficava com a Bíblia aberta, meu irmão. Os bereanos, tudo que Paulo falava, eles confirmavam se estava escrito mesmo. Apocalipse 2, a partir do versículo 8, igreja de Esmirna, uma igreja que estava sendo perseguida, jogada no Coliseu para ser comida por animais, por bichos, sendo maltratados, e Jesus fala com ela: a ser fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Ao que vencer, louvado seja o nome do Senhor, não receberá o dano da segunda morte. Pode até passar pela primeira, Clídia, mas tem um céu de glória preparado para aqueles que amam a Deus. Talvez está fora do contexto que você está vivendo, você talvez não esteja sendo perseguido, mas existe uma igreja sendo perseguida ao redor do mundo, e existe um céu de glória preparado para todos os nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Terceira igreja, igreja de Pérgamo. Jesus fala com ela, Pérgamo, a partir do versículo 12. Eu sei as tuas obras, eu sei onde vocês habitam, que está o trono de Satanás, mas vocês retêm o meu nome e não negastes a minha fé. A igreja de Pérgamo era uma igreja que parecia que estava indo bem, mas ela tolerava a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Uma igreja que retinha o nome de Jesus e não negaram a sua fé. Mesmo estando no local onde estava o trono de Satanás, Cassiano. Porque em Pérgamo estava o templo de adoração ao imperador. E onde há adoração a seres humanos, aí o diabo é louvado, meu irmão. Se tem adoração a homem, o diabo está sendo louvado. E em Pérgamo havia adoração ao imperador. Lá eles estavam até indo bem, Cássia. Mas eles toleravam a doutrina de Balaão. E quem era Balaão? A palavra de Deus diz que Balaão foi contratado pelo rei dos Moabitas, Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel. E toda vez que Balaão tentava amaldiçoar o povo de Israel, saía palavras de bênção da boca dele. E Balaão tentou amaldiçoar não só uma, mas nem duas, 3 vezes.
E ao contrário, ele não, além de não conseguir amaldiçoar, ele abençoava o povo de Israel, porque contra Israel não vale encantamento. O rei dos Moabitas falou: Balaão, eu te contratei para amaldiçoar. Se você não vai amaldiçoar, pelo menos não abençoe. Aleluia. Mas Balaão não se contentou com aquilo. Balaão, alguns textos seguintes, vai falar que Balaão chama o rei dos Moabitas e fala: aconselha o rei Balaque, pegue das suas mulheres, leve ao povo de Israel para que ele se prostitua com elas. E Balaão aconselhou o rei Balaque a levar suas mulheres a se prostituir com o povo de Israel. E a palavra de Deus diz que Israel se prostituiu com as mulheres e foram levados à idolatria. E a ira de Deus se acendeu contra eles. E nessa igreja que estava indo bem, eles toleravam tamanha influência externa. Pessoas, louvado seja o nome do Senhor, vendidas ao governo. Meu irmão, a gente pode influenciar no governo, mas o governo não pode influenciar na nossa igreja, nas nossas pregações, nas palavras que são ministradas nesse lugar. Meu irmão, quando eu estudei essa palavra, eu vi quanto é atual. Púlpitos sendo usados como palanques eleitoreiros, mas em nome de Jesus aqui não. Em nome de Jesus. A gente pode influenciar mas eles não podem influenciar a nossa pregação. A gente não pode se vender em troca como barganha, em troca de proteção, em troca de dinheiro, em troca de riquezas, em troca de passagens em filas. E a igreja de Pérgamo estava se vendendo, meu irmão, como Balaão se vendeu. Quarta carta, igreja de Tiatira. Simão, está com a Bíblia aberta ainda? Tiatira, capítulo 2, versículo 18. Tiatira, Deus reconhece as suas obras, o seu amor, a sua fé, a sua paciência. E diferente de Éfeso, as suas últimas obras eram maiores que as primeiras, mãe. Eles estavam melhorando. E o que eu fico impressionado, Edivaldo, que eles permitiam que Jezabel ensinasse naquele lugar. Uma igreja que tinha as últimas obras melhores do que as primeiras, permitiam que Jezabel ensinasse naquele lugar. E Jezabel é a figura do misticismo na igreja. Eu imagino eles introduzindo naqueles cultos, pastor Gilberto, uma imagenzinha, amuletos, mas em nome de Jesus aqui não. Em nome de Jesus aqui não. Está repreendido em nome de Jesus. Aqui não vai ter amuletozinho, misticismo, ocultismo, em nome de Jesus. A gente tem que ser uma igreja como elas, em ascensão, mas e não permitir essas coisas entrarem aqui não, meu irmão. E não permitir essas coisas entrarem aqui. Aleluia, aleluia. Deus tinha algo muito melhor para dar para elas, algo bem mais valioso do que uma estátua, do que ouro, do que prata. Ele tinha a estrela da manhã. Arabacel, Vinerevacala, Bandaraba, Sobinaio. A estrela da manhã está preparada para você, meu irmão. Você irá receber. Qual igreja agora, irmãos? Sardes. Quinta carta, a igreja de Sardes. Jesus fala que não achou as obras delas perfeitas. Abacel, Vinerebacantura, Ibacala, Bandaraio. Aleluia, aleluia. Sardes tinha o nome de que vive, mas estava morta. Jesus o acusa: as obras não estão perfeitas diante de mim. E Jesus se apresenta a ela como aquele que tem as 7 estrelas e os 7 Espíritos de Deus. O 7 na Bíblia significa
perfeição, divindade. A igreja que não estava perfeita diante de Deus, Jesus se apresenta ela como perfeito. Meu irmão, anote isso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai se apresentar a você quando você precisar e da maneira que você precisar. Pegou, irmão? Jesus se apresentará para você quando você precisar e da maneira que você precisar. Elias, eu estou com fome, ele se apresenta como pão. Elias, eu estou com sede, ele se apresenta como a água. Elias, eu estou com frio, ele se apresenta como fogo. Eu estou com calor, ele é o refrigério. Eu estou no escuro, ele é brilhante, a estrela da manhã. Ele se apresenta quando você precisa e da maneira que você precisa, meu irmão. Anote isso em seu coração, de que maneira você está precisando dele nessa noite. Uma igreja imperfeita, ele se apresenta como perfeito. Rabacel, minerebacante, orebacel, minerebacalabandaraba, subinaio. Deus está aqui nesse lugar, meu irmão. Deus está aqui nesse lugar. Chegamos lá em Filadélfia. Chegamos em Filadélfia. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu entrei nessa igreja aqui com 14 anos, eu voltei para essa igreja com 14 anos. Por isso que eu falei, os adolescentes estão ligados aí, adolescente? Rebeca falou que tá. Eu entrei para essa igreja com 14 anos. Daquele momento para cá eu sempre me considerei fraco, meu irmão. Foi muito difícil. Foram altos e baixos. O tempo foi passando. Eu acabei tendo a certeza, meu irmão, que eu sou realmente fraco. Se não fosse Deus. Enquanto a igreja de Filadélfia falava, eu tenho pouca força. Jesus via que ela tinha pouca força, pouca influência, era fraca. Mas Deus se considerava forte por guardarem a palavra dele. Enquanto a igreja de Laodiceia, ela falava, rico sou e estou enriquecendo. Não me falta nada. Igreja de Laodiceia era uma igreja rica que estava indo bem. Talvez lá tinham os melhores pregadores que o dinheiro poderia pagar. Os melhores cantores que o dinheiro poderia pagar. Lá poderia ter os maiores eventos. Eles buscavam fama, status, reconhecimento, louvado seja o nome do Senhor. Eles buscavam aquilo que o ouro e a prata, eles conseguiam aquilo que o ouro e a prata poderia pagar. Mas Jesus o acusa, vocês não são frios nem quentes, falta fervor em vocês. Vocês são mornos e isso causa ânsia de vômito. Enquanto a igreja fraquinha de Filadélfia, e eu fico impressionado, meus irmãos, que talvez hoje Laodiceia estaria muito mais cheia do que Filadélfia. Os eventos de Laodiceia estariam muito mais cheios do que o evento de Filadélfia. Talvez alguns que estão aqui correriam para Laodiceia visitar, não se tivesse uma pré-conferência lá. Talvez em Laodiceia tinha mais conforto. E o que eu fico impressionado, Penha, é que em Laodiceia não tinha influência de Jezabel. Laodiceia não tinha doutrina de Balaão. Laodiceia não tinha perseguição. O que faltava para aqueles homens? A soberba era tão grande que eles falavam, rico sou, estou enriquecendo. Mas Deus falava, compre de mim ouro, para que você verdadeiramente seja rico. Vocês precisam ser limpos. Nós precisamos ser transformados, meu irmão, se nós não vamos querer pular para Laodiceia. Porque em Filadélfia pode não ter todo esse luxo, mas em Filadélfia tem isso aqui, ó, adoradores. Em Filadélfia tem adoração.
Em Filadélfia tem pessoas fiéis. Em Filadélfia tem pessoas que estão de pé. Tem irmão de Filadélfia aqui, meu irmão? Eu quero ver se tem, irmão. Eu quero ver se tem. Eu quero ver se tem hoje irmão de Filadélfia aqui nesse lugar. Oh, aleluia. 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 Tem Filadélfia aqui, meu irmão? Aqui não tem crente frio igual em Laodiceia, não, né, irmão? Não tem crente morno, não, né, irmão? Aqui tem crente quente, né, irmão? Cadê o fervor da igreja evangélica em Bangu, meu irmão? Cadê o fervor, meu irmão? Cadê o fogo queimando nos corações? Abacel, Inerevacanto, Rebalacel, Inerevacala, Bandarábia. E tem irmãos que às vezes estão frios, meu irmão, mas o frio Jesus esquenta. O frio Jesus esquenta. Pode uma fogueira, meu irmão, para ser acesa, pode ter vários gravetos, mas bota uma brasinha ali do lado, para ver se o fogo não pega. Então pega, bota a mão no irmão, bota a mão no ombro do irmão no seu lado e diz que o fogo vai pegar. Seja brasa de fogo na vida desse irmão. Aleluia. Tem fogo aí, meu irmão? Tem fogo aí, irmão? Aleluia! 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 Filadélfia é a igreja que adora, é a igreja que louva, é a igreja que bendiz o nome desse Deus. Pode até perseguir, pode até tentar calar, meu irmão, mas Filadélfia não para, não, porque tem uma porta aberta e ninguém pode fechar. Alebada, céu e canto livre, tem uma porta aberta aí, meu irmão. Tem uma porta aberta para a tua vida e ninguém pode fechar, porque é a porta que Deus abre e ninguém fecha. O fogo está queimando, o fogo está acendendo, meu irmão. O fogo está queimando, está sentindo aí? Tem gente sentindo lá atrás, meu irmão, aqui na frente estão sentindo? Já tem gente chorando, louvado seja o nome do Senhor. Orebada selva, Nerevacanto, Rebaceb, Neracalabandarábia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Mano, eu gosto muito disso. Eu aprendi uma coisa, meu irmão. Às vezes, eu estava numa luta com Deus. Esse mês, irmão, estava numa luta com Deus. Que eu estava falando com Deus, Edivaldo. Tem momentos que a gente sente a presença de Deus forte. E são momentos únicos e especiais. Eu sempre tive mais estratégias. Se alguém do meu lado está chorando e está glorificando, eu caio dentro junto e glorifico também, meu irmão. Que eu vejo a oportunidade de adorar o nome do Senhor e sentir a presença dele, que eu gosto de sentir. E esse mês eu estava numa luta com Deus, que eu falei, Deus, eu não quero sentir a presença só quando eu estiver com o microfone na mão, não, ou quando eu estiver fazendo alguma coisa. Eu quero andar contigo, eu quero sentir a tua presença dia após dia. Ao deitar, ao levantar, eu quero te sentir. E eu estava nessa briga com Deus, Jesus, eu quero te sentir. Eu quero te sentir aonde eu estiver. Eu ouvia testemunhos, como o do pastor Walter, me veio à memória agora, e minha sogra fala muito sobre isso também, que onde está, ela fala em mistério e não quer nem saber quem está do lado dela. Eu falei, oh, Deus, eu quero ser doido assim também. Meu irmão, eu não quero nem saber quem está do meu lado, você também não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, só adore, meu irmão. Você que não foi batizado com o Espírito Santo, talvez seja o momento, alguém está falando em língua do teu lado, talvez esse seja a oportunidade de você ser batizado também.
Porque Deus está enchendo os vasos nessa noite, meu irmão. Deus está enchendo os vasos nessa noite.